Ele é um grande empresário. Em sua holding, há negócios nas áreas de esporte, construção civil, prestação de serviços e consultoria financeira e jurídica, mas nem sempre foi apenas sucesso. De família bem humilde, foi criado na comunidade Buriti Congonhas, em Madureira, Rio de Janeiro. Desde pequeno, mostrava ser um jovem empreendedor, liderando a Associação dos Moradores. Em 2006, criou o Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano, que hoje conta com uma equipe especializada com quase 4.000 pessoas. E olha, continua sonhando alto, viu? A meta é atender 500.000 famílias agora em 2023. Você seja muito bem-vindo ao Poder em Negócios de hoje, que vai mostrar uma história, olha, de arrepiar. Diego dos Anjos, é um prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu, Thiago, estar aqui participando com vocês do programa Poder em Negócios. E tem história, né? E poder falar um pouquinho da minha história. E tem história. Bastante. Olha, a gente procura falar aqui no Poder em Negócios histórias que inspiram, né? Passado, presente e futuro. Aí as expectativas para o futuro a gente vai deixar lá para o final. A gente quer saber agora a sua história. Tudo começou lá na infância. Como que foi a sua infância? Eu nasci e me criei lá no bairro de Madureira, numa favela, numa comunidade chamada Buriti Congonhas, na capital do Rio, na zona norte do Rio de Janeiro. Eu sou de 8 irmãos. Minha mãe e meus pais são nordestinos. Chegaram no Rio de Janeiro com 7 filhos. Eu fui o 8º, que fui fabricado aqui, nasci aqui. É uma infância muito pobre, né? Nós tivemos, eu e meus irmãos, não tínhamos muito acesso a nenhum tipo de, sequer serviço público, porque o local era realmente de extrema pobreza. Estudamos o tempo inteiro em escola pública, recebíamos doações de alimentos, cestas básicas e... Essa era uma realidade. Sim. Toda a nossa infância teve essa característica. Meu pai sempre trabalhou muito, né, para cuidar dos 8 filhos, e minha mãe, que na verdade levou todo mundo ali a ferro e fogo, né, com a instrução que ela teve. Minha mãe é baiana e também não teve muita instrução, mas o cuidado, o educar, ela conseguiu passar isso pra gente de uma forma, de uma maneira com muita qualidade. E ela sempre foi uma pessoa que exigiu que a gente não faltasse à escola, exigiu que nós tivéssemos a nossa documentação correta. E assim a gente foi começando a nossa história, né, de vida naquele local. Não tínhamos muito acesso a brinquedos, essas coisas que uma criança normal deseja ter. É óbvio que naquele momento, para nós, era uma tamanha tristeza por conta de que sequer nós tínhamos qualquer tipo de expectativa que fôssemos dar certo. Como todo mundo sabe, morar dentro de uma favela, dentro de uma comunidade, é algo que ainda até hoje, a vida lá é muito difícil. E eu me orgulho muito de ter saído de lá, né? Eu e meus irmãos, por ter construído uma vida, mas com toda a dificuldade que nós tivemos, um dia a gente foi chamado a atenção, até mesmo na escola que a gente estudava, que nós poderíamos mudar a nossa história de vida. Mas Diego, me diz uma coisa, e era difícil você ter que lidar com a questão dos estudos em casa, com a educação dos seus pais e com o cotidiano ali da comunidade, assim, os amigos, aquela influência talvez negativa? A minha maior dificuldade foi exatamente essa. E eu me lembro, por exemplo, na época da escola, eu e meus irmãos, nós somos uma escadinha, né? Então o livro que servia para um no ano anterior servia para o outro. A meia, por exemplo, da escola, que servia para um, o outro utilizava. Às vezes o tênis. Então essa dificuldade financeira, por exemplo, era uma realidade nossa. O dia a dia, como eu te falei, ali dentro, o próprio cotidiano de dentro da comunidade, de dentro da favela, é algo que é extremamente difícil de você enfrentar por conta das oportunidades que não se tem, por conta dos serviços que não se chega. Então, tanto a escola quanto até mesmo às vezes serviços de saúde. Às vezes precisava de um médico e era difícil acessar. Então, nós tínhamos muito aquela questão de ser cuidado em casa, né? E como eu te falei, a nossa vida foi muito difícil e às vezes não tinha nem sequer o remédio. Sim. Eu me lembro que, e aí eu tenho trauma de fubá até hoje, por exemplo, né? Porque toda vez que nós ficávamos doentes, minha mãe dava mingau de fubá com a gente. E na maioria das vezes foi mingau de fubá, o fubá e a água. Olha. Não é o fubá e o leite, não. Quando tinha o leite, a coisa ainda melhorava um pouquinho.
Mas na maioria das vezes foi o fubá com água. Se você me oferecer hoje qualquer coisa de fubá, eu não como. Eu tenho um trauma do fubá. E aí, Dona Baiana, né? Dona Baiana, conhecida como Dona Baiana. E aí ela puxava a sua orelha e falava, olha, Diego, vai estudar. E aí, o orgulho para ela, imagino que tenha sido você ter passado por tudo isso e concluído os estudos, não? Ah, sim. Não só a questão dos estudos, né? Mas por conta da própria trajetória. Eu sempre costumo dizer que a minha mãe criou a gente na força do braço, né? Naquela época não existia tudo isso que a gente vê hoje, né? Então, ela era aquela mãe que eu bobeava na escola, ela ia lá e resolvia tudo lá. Se tivesse que dar os tapas, ela dava lá, brigar, ela brigava lá. Então, a gente tinha aquele receio. Sim. Eu basicamente, como sou o mais novo, então, nessa época da escola, eu pedia aos meus irmãos mais velhos, eu implorava para que eles fossem, porque se minha mãe fosse lá, realmente a coisa ficava difícil. Então, ela sempre criou a gente com essa dureza, com essa firmeza mesmo, né? Por conta de que ela tinha ciência de que se ela não pegasse pesado, o meio que nós vivíamos, né, poderíamos até, de uma certa forma, nos levar para outro caminho. A própria pobreza. Nós passamos fome dentro da favela, dentro da comunidade. E houve proposta, sim? Inúmeras vezes. Eu me lembro que nossa casa era bem lá no final e na nossa porta você via tudo que podia acontecer dentro da comunidade, passava ali. Então, inúmeras vezes, as ofertas, né, de dizer, olha, aqui a gente pode... Você não precisa viver assim, você pode ter acesso a isso, você pode ter acesso a dinheiro, ao que quer que seja. E a fase que eu penso que foi mais difícil foi a adolescência. Porque é na adolescência que você começa a criar, né, sua expectativa de futuro. E aí, quando você olha para um lado, você vê que você tem uma extrema pobreza que só vai te levar, ou não vai te levar para lugar nenhum. E de um outro lado, muito próximo de você, você tem aí oportunidades que naquele momento são tentadoras, você não consegue enxergar a longo prazo, né? Mas naquele momento você enxerga aquilo como uma oportunidade tentadora. Dinheiro fácil, sim, status fácil, né? Então é tudo que um adolescente pobre dentro de uma favela quer. E aí você fechava os olhos e dizia assim, não, eu tenho meu foco, meu objetivo. Porque você logo foi se tornando um líder ali. Sim. E além do objetivo, eu logo pensava na minha mãe. Porque ela, como eu te falei, ela sempre foi muito dura. Ela uma pessoa muito correta. Então ela nos criou assim, dentro da coisa justa, da coisa certa. Então, além de já estar se formando ali, porque na época, né, eu fui trabalhar na Associação dos Moradores. Então o meu papel de liderança ali começou a ser exercido naquele território, naquela comunidade. Então eu fui me descobrindo. Eu fui descobrindo que se eu trabalhasse mais um pouco, se eu perseverasse mais um pouco, eu poderia ter tudo aquilo que, ou muito mais, né, do que supostamente essas outras oportunidades me oferecia, de uma maneira correta, de uma maneira justa, de uma maneira tranquila, que eu andasse de cabeça erguida. Não é fácil, porque isso são situações, são oportunidades que elas vão acontecendo a longo prazo. E também um jeito de influenciar as outras pessoas que continuam lá e talvez não tenham esse mesmo pensamento, esse mesmo objetivo que você teve lá no início, né? Sim. Por exemplo, os meus amigos hoje que nasceram lá comigo, que cresceram comigo, eu me recordo de pouquíssimos, né, que sequer saíram de lá. Infelizmente, alguns não estão nem mais entre nós, mas eu tenho isso muito claro na minha cabeça, que todas as escolhas que fiz no passado, apesar de ter enfrentado inúmeras dificuldades, foram as melhores escolhas. É óbvio que naquele momento, eu fui trabalhar mais cedo, por exemplo. Então, enquanto eu ia trabalhar, os amigos ficavam na rua, brincando, jogando futebol. E aí eu sabia, por um lado eu queria ficar ali, né, naquele entretenimento, naquela brincadeira, mas eu sabia que eu precisava trabalhar, porque eu queria comprar minhas coisas, eu queria mudar de vida, eu queria... Queria do jeito certo. Sim. E aí você logo virou diretor da associação? Então, eu fui primeiro jovem aprendiz. Eu fui convidado pela então diretoria, né, daquela instituição a fazer um trabalho como jovem aprendiz, porque eu estudava pela manhã, então no contraturno eles ofereciam essa oportunidade para jovens. E eu fui para lá para fazer serviços administrativos. E eu fui me descobrindo, como eu te falei, né? E passaram-se 2 anos, eu completei os 18 anos, e aí eu falei, bom, acho que eu posso topar esse desafio, né, de agora exercer o papel de direção. Foi quando a gente realmente entrou
à frente mesmo do trabalho, me tornei diretor, né, na companhia de outro colega que exercia a presidência, e dali foi realmente uma porta assim, que eu encontrei, que eu descobri o mundo. Olha, muito legal, e a gente vai descobrir então daqui a pouco, porque o Poder e Negócios vai para um rápido intervalo, mas volta já, fique aí. Olha, agora eu tenho um recado para você que gosta de se vestir bem, ficar mais elegante, você que precisa usar roupa social. A Camisaria Victor tem ótimas camisas sociais masculinas à pronta entrega, viu? E eles também fazem camisas sob medida. São várias as opções de tecidos e mais em ternos, gravatas, calçados e também moda esporte. Polos, calças jeans, bermudas, modelos exclusivos, preços acessíveis e pagamento facilitado. Vale a pena conhecer, você vai ser muito bem atendido pelo Gesiel, toda a equipe, Tereza, Renato. Olha, lojas em São Paulo e Campinas. Aqui em Campinas, o endereço é a Avenida Nossa Senhora de Fátima, 106, no Taquaral. A propósito, a Camisaria Victor é a loja que me veste. Siga a Camisaria Victor no Instagram e fique por dentro das novidades. @camisaria.victor. Diego, olha, eu quero saber agora, porque você vem contando toda a sua trajetória, você se torna diretor da Associação dos Moradores e aí você tem acesso a toda aquela realidade de uma forma, com outro olhar. Porque num olhar você está vivendo, do outro você está vivendo e observando a vida dos outros, a situação dos outros. É aí que você começa a pensar em criar o INAD? Não, ainda teve ainda houve aí um período de uma trajetória bastante difícil, né? Na verdade, quando eu estive à frente da associação, como eu te disse, né? Eu conheci outros lugares, outras pessoas, outras oportunidades. Por exemplo, eu fui me descobrindo que eu precisava ter uma formação profissional que me desse uma garantia de vida, por exemplo, né? Então, que ser só diretor não era o suficiente. Então, eu fui buscar uma formação profissional e eu me lembro que, na época, a informática estava crescendo, estava em fase de expansão mesmo, não é como é hoje, por exemplo, né? Não era como é hoje. E aí eu optei eu fui num curso de informática desses que existia e fiz um pacote mais longo possível. E no meio do caminho eu precisei de ajuda financeira, mas confesso que eu quis desistir, mas eu foquei que eu precisava ter uma formação. Então, entre ter sido diretor da associação e criar o INAD, inclusive o INAD veio desse universo que eu conheci, né? Porque quando eu entendi que meu papel, que meu período naquela associação já teria sido encerrado, eu queria dar continuidade, mas de uma outra forma, com um olhar mais voltado para a questão de gestão, para um trabalho mais ampliado. Então, a partir da minha formação, eu depois fui buscar, aí eu já estava concluindo o ensino médio, por exemplo, depois eu fui buscar uma formação superior e que também me deu excelentes assim, oportunidades através da formação que escolhi. Eu tenho formação em Direito Administrativo e aí eu conheci novas oportunidades. Então eu fui descobrindo que a minha formação, por exemplo, enquanto estudante de nível superior, por exemplo, eu poderia trazê-la para dentro daquilo que eu pensava na minha vida profissional. E eu fui me descobrindo que eu tinha talentos para ser empreendedor. Sim. E aí, naquele momento, era só um sonho, né? E como é que eu vou me tornar um empreendedor? Como é que um jovem de dentro de uma comunidade que recebia, sei lá, na época um salário mínimo, vai se tornar empreendedor de quê? Como? E aquela luta foi começando, eu fui criando, né, algumas parcerias, umas deram muito certo, outras deixaram inúmeros problemas, mas eu sempre tive a certeza que uma hora a coisa aconteceria. E aí o INAD, em 2006, você cria ele. Como foi isso? Então, eu me lembro que eu conversei com uma pessoa na época, quando eu falei, em 2006 eu falei exatamente o INAD que é hoje. Eu disse exatamente para essa pessoa. E eu fui chamado de maluco. Ele falou, como é que você vai fazer isso? Você não tem essa possibilidade. Você pode até começar, mas é difícil, é uma coisa que quase impossível, porque quem conseguiu ou quem consegue tem muitas oportunidades que você não tem. Mas eu falei, bom, eu preciso começar, né? Se nós não começarmos. E aí eu me aliei a outras duas pessoas, que uma, por sinal, continua comigo, que é a Roseli até hoje, que acreditou muito no trabalho. Ela falou, olha, eu não entendo nada, mas eu confio em você.
E nós fundamos o INAD. Quando nós fundamos o INAD, nós apesar de termos planejado o futuro, eu vivia uma realidade, um presente que, aos olhos bem naturais, nós não conseguiríamos chegar até onde chegamos, né? Só que eu sabia que se a gente insistisse, trabalhasse, buscássemos a informação, e eu te digo que assim, o poder da informação, ele é muito precioso, que foi o que eu busquei. Primeiro porque eu olhava as pessoas que conseguiram e dizia assim, bom, ele começou um dia. Sim. Eu posso não ser quem é ele, eu posso não estar onde ele está, mas ele começou. Então, se eu buscar informação, eu consigo caminhar. E qual a atuação hoje do INAD? Então, olha, eu ficaria aqui, acho que só esse programa não daria para contar, né? Hoje nós estamos fora do Rio de Janeiro até já, nós estamos na Paraíba, no estado da Paraíba, estamos chegando aqui em São Paulo, na capital, Rio Grande do Norte, Salvador. Hoje nós temos braços assim em vários outros estados, além do Rio de Janeiro, que é o nosso estado sede. Nós estamos em todos os municípios do Rio de Janeiro, tem um pedacinho do INAD lá, através de alguma ação que ele desenvolve. E como eu sou o gestor, eu sempre levo para o meu grupo, para a minha equipe, essa visão de que as pessoas precisam de oportunidade, de informação, porque eu vim daí. E aí é uma maneira de você dar ferramentas para as pessoas. Sim, sim. A partir do INAD, eu fui criando outros empreendimentos. E aí, como você citou no início, né? Como eu já estava no mercado e eu tive a informação, e eu falei, bom, agora eu vou criar novos empreendimentos, até mesmo para dar novas oportunidades a outras pessoas. Confesso que empreender no Brasil é um desafio muito grande, mas quem tem o dom, quem tem o desejo, quem trabalha muito, é possível. Consegue. Consegue. E aí hoje você então tem as empresas consultoria financeira, jurídica. Nós atuamos na construção civil, prestação de serviços, na área de automóveis, com a parte de logística, sim, na área de programação. E aí como quer dividir todo o tempo para tudo isso? Olha, o tempo é quase nenhum. Né? Eu costumo dizer o seguinte... O dia precisa ter 48 horas. Eu costumo dizer o seguinte, eu me esforço muito hoje, porque ainda sou jovem, para que num futuro muito próximo eu consiga desfrutar daquilo que eu planejei. Mas eu confesso que hoje a rotina do trabalho é muito pesada. É muito pesada. Viajando toda hora? Toda hora. Eu sinto falta da minha casa. Olha. Porque às vezes a gente passa dos 7 dias, 6 dias dentro de um avião. E vai para o estado, vai para o outro. Os compromissos são sempre muito longos. Mas assim, é algo presente, que... né? Sim. É algo que faz o diferencial. Não é porque é a minha história, né? Mas essa história, esse modelo de gestão que eu trago para tudo isso, isso tem um toque diferenciado. Por exemplo, quando eu me reúno com parte da minha equipe, e aí eu me reúno mais com os gestores, com os coordenadores, porque hoje eu não consegui ainda reunir todo esse quadro de funcionários. Eu sempre digo isso a eles, né? Eu acho que quando a gente faz algo com amor e com dedicação, você alcança o resultado, ainda que não seja hoje, ainda que demore, você alcança o resultado positivo. Eu sempre digo isso. E são 4.000... A sua equipe tem 4.000 pessoas. Olha, eu vou te arriscar a dizer que já passamos. Já passou? Já passamos de 4.000 pessoas. Dentre toda essa estrutura já somos mais do que 4.000 colaboradores. E nesses lugares que você disse, nesses estados? Sim, contando com toda essa infraestrutura. Toda a estrutura do INAD. Às vezes as pessoas falam comigo na minha rede social e aí eu pergunto quem é. Me agradece, eu falo faz algum tipo de comentário. E a primeira coisa que eu falo é quem é você? Você trabalha onde, né? Eu sou seu funcionário, assim. E isso muda a vida das pessoas, mas muda a sua também, né? Eu tenho um prazer enorme de fazer isso. Eu confesso a você que toda essa movimentação que eu te disse, né, de agenda, de compromissos, no final das contas eu me orgulho muito, porque entender que alguém saiu de um local que não tinha expectativa nenhuma e conseguir nos dias atuais fazer o que nós fazemos, é lógico que eu não faço isso sozinho, como eu te falei, eu tenho uma equipe enorme por trás de mim, mas eu sempre coloco lá o meu temperozinho especial, né, que é essa dedicação, que é esse carinho, que é esse amor, e aí entender que esse jovem que saiu do nada e hoje consegue fazer toda essa movimentação, de fato
Pode ser e é incentivador. Claro, gerando emprego, renda. Sim. Bom, a gente tem muito para falar, porque eu imagino que você ainda vai ter tanta coisa para falar. Bastante. Expectativas para o futuro, né? Mas a gente vai para um rápido intervalo. Fique aí, é o último intervalo do programa. A gente volta já. Voltamos com Poder e Negócios. Diego dos Anjos. Agora quero saber expectativa para o futuro. Mas antes, quero saber o seguinte: toda essa movimentação de pessoal, porque são mais de 4 mil funcionários, pessoas que estão envolvidas em tudo isso, empresas administradas na sua holding. Qual o faturamento aí da sua empresa? Olha, antes de te dar esses números, eu queria te fazer um comentário aqui. Eu me lembro que nos meus 23 anos, eu sempre fui uma pessoa que trouxe para mim responsabilidades mais cedo. E sempre fui muito responsável, até por conta do que minha mãe me ensinou. E eu, com 23 anos, um dia eu parei no meio de uma reunião tensa, uma reunião pesada, e eu disse assim: um garoto de 23 anos não pode ser responsável por tudo isso que eu estou fazendo. Como é que eu vou administrar um volume desse de dinheiro, de pessoas? Isso marcou, né, na minha memória, por conta de que eu realmente sempre fui muito responsável com tudo aquilo que me comprometi a fazer. Mas falando, por exemplo, de faturamento, eu não sei te precisar em números exatos, mas juntando toda essa movimentação entre as empresas, eu acho que passa dos 50 milhões mensais. Toda essa mensais. Quer dizer, a gestão disso tudo é muito grande. Nós temos uma gestão financeira bem acirrada, com controle jurídico, controle de qualidade, há realmente um monitoramento, um acompanhamento de todo esse trabalho. Infelizmente, a gente não tem mais tempo. O Poder e Negócios de hoje fica por aqui. Mas trechos do programa estarão disponíveis no nosso Instagram já nessa semana. E o programa na íntegra no nosso canal no YouTube. Então aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Siga também e curta as nossas publicações. Uma excelente e abençoada semana para você.